Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 14 de Tishrei, do ano 5782. Até o pôr do sol, nós estamos aí na véspera de Sukkot. E a partir do pôr do sol entramos no primeiro dia de Sukkot. E bendizemos a Hashem, porque agora começa o período de festividades com intensas alegrias. Depois de passar por um mês, Elul, de introspecção, autoexame, passando por uma autoanálise, entramos em Rosh Hashanah, início do novo ano. Iniciamos aí os julgamentos, passando pelos julgamentos divinos, 10 dias até Yom Kippur, dia do perdão, passando pelos juízos do Eterno e somando ao nosso autoexame, buscando a essência do nosso eu. Chegando em Yom Kippur, nós temos aí então o dia do perdão. É o dia em que precisamos mais do que nunca sermos autênticos, transparentes, sinceros e verdadeiros na nossa techuvá, para um arrependimento sincero e verdadeiro, genuíno, para que de Hashem nós possamos receber o seu perdão e o grande portal celestial, o grande portal espiritual, se fechando para que sejamos selados para um ano bom e doce, o livro da vida para um ano bom e doce. E aí então nós temos aí 4 dias para iniciarmos Sukkot. E aí começamos então a festividade de Sukkot, mais Shemini Atzeret e mais Simchat Torah, a alegria da Torá. E nesse sentido são esses 9 dias propriamente dito de momentos de grande festividade, momentos de grandes alegrias. E assim nós o precisamos fazer com que sejam de fato dias de alegria, de gratidão ao nosso Hashem, porque os nossos nomes foram selados e inscritos no livro da vida para um ano bom e para um ano doce. Então nessa confiança vamos aí para Sukkot, a festa das tendas ou a festa dos tabernáculos, e 7 dias fazendo a maior parte do tempo, fazendo a maior parte do tempo que nós venhamos passar na tenda, cada um fazendo a sua tenda, na sua casa, no seu terraço, no seu quintal, e fazendo uma grande parte das refeições dentro da tenda, tirando os momentos para as preces da manhã e as preces da noite, fazendo ali então de fato os momentos de orações, os momentos de preces. E durante todos esses dias a gente vai aí no nosso dia a dia conversando, lendo textos, falando sobre Sukkot, e assim como fala também a própria Torá, o primeiro e o 8º dia fala sobre uma refeição festiva, é uma reunião onde as pessoas se reúnem e dessa forma faz uma refeição festiva para poder realmente agradecer a Hashem pela vida e por esse momento precioso de Sukkot. Então por isso cada um na sua casa, grupos se reunindo, comunidades, podem fazer muito bem todas essas coisas aí, não restam dúvidas, ok? Vamos para a nossa gota de sabedoria e vamos também comentarmos mais aí sobre Sukkot, ok? Então hoje nós temos aí o dia 14, de Tishrei, ou seja, estamos a 14 dias do ano 5782. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik justo da nossa geração, nos fala assim: no antigo livro da formação está escrito: se seu coração disparar, retorne ao 1.
Há ocasiões em que você se encontra em estado de inspiração, acima das banalidades da vida. Nesses momentos você deve retornar ao à unicidade do céu e da terra. Você deve resolver como esse estado celestial afetará a sua vida terrena. Ou seja, quando os sábios, né, falam sobre a questão da pessoa estar em estado de inspiração, é que significa que ele está espiritualmente elevado, né? Ele está conectado com Deus, com a Torá, com os mandamentos, né? Então ele está num nível espiritual de conexão com Deus. E nessa sua elevação, então ele está acima das banalidades da vida do cotidiano. Então as coisas seculares do mundo cotidiano, né, desse mundo de acial, o mundo da ação, esse mundo inferior, materialista, físico. Então muitas vezes a pessoa entra nessa conexão com Deus e fica aí realmente num estado de inspiração, está bem elevado, está espiritualmente tranquilo, numa conversa com Deus, numa conexão com Deus. E nessa elevação, então, o nosso Rebbe diz, você deve retornar ao Ao não resta dúvida que é o eterno, por isso fala retornar à unicidade do céu e da terra, onde se revela o Deus que é um. E aí você deve resolver como esse estado celestial que você se encontra, como que ele afetará a sua vida terrena, né? Então, mesmo no momento de elevação espiritual, comunhão com Deus, com a Torá, seus mandamentos, as leis universais, né? É um momento em que a pessoa ela precisa realmente razão e coração, né? Precisa realmente fazer com que a sua mente e o seu coração estejam em harmonia e ao mesmo tempo, mesmo nessa elevação espiritual, ele venha refletir sobre esse seu estado espiritual, esse seu estado celestial, né? Como que ele afetará a sua vida terrena. E aí você analisando isso, você precisa pôr realmente em ação esta questão que você analisa e que você vê que vai de fato trazer realmente algo muito bom, tanto para você mesmo, como para aqueles que estiverem ao seu redor. Então, sermos elevados espiritualmente é uma maravilha, não restam dúvidas. Mas ao mesmo tempo nós precisamos refletir como que isso vai afetar a nossa vida prática do dia a dia e as pessoas que estiverem ao nosso redor. Significa que a nossa elevação espiritual, ela não pode, em hipótese nenhuma, fazer-nos separar das pessoas. Como acontece às vezes, né, com certos tipos de pessoas que acham que estão acima do bem e do mal, então fala assim, eu estou no nível de sabedoria muito elevado, eu estou no nível de santidade muito elevada, né? Então eu não posso me contaminar com esses pecadores. E por aí afora vai, né? Então tem aquelas coisas, né, amados? Então é por isso que precisa de fato não perdermos razão e coração, né? Razão e emoção, mente e coração, razão e emoção, é sempre em equilíbrio, né? Nós vimos na gota de sabedoria de ontem, né, do nosso Rebbe, onde fala lá sobre o rabino de Zalman de Liad, que estava muito elevado espiritualmente em Yom Kippur, um dia muito sagrado, de muita santidade, e de repente ele simplesmente para de fazer a continuidade das preces, tira o seu chale de oração, talit, e sai da sinagoga e vai em direção a uma casa que está fora da cidade.
né? E a casa está às escuras. E ali ele chega e o que ele encontra ali? Uma mãe que tinha acabado de dar à luz a uma criança. E ela estava sozinha, a casa às escuras, frio. E ele fez o quê? Ele pegou lenha, botou o fogo na lareira, esquentou o ambiente, a casa, né? Preparou uma bela de uma sopa para revigorar aquela mãe que tinha acabado de dar à luz, né? E cuidou da mãe e da criança, deixou as coisas em ordem, retornou para a sinagoga e continuou as preces no mesmo nível elevado. Ou seja, o seu nível elevado do Rabi de Zalman, né, de Liad, não o separou do seu povo, da sua comunidade, né? Então, ali naquele momento de grande elevação, Deus lhe deu inspiração, visão, deu discernimento, e ele simplesmente, sem falar nada, ele fez o quê? Agiu. Então a ação, ela é muito importante. A ação, ela fala mais do que palavras, né? Então por isso é importante nós termos, como nos fala aqui, né? Quando nós estamos nos sentindo muito elevados, né? Nós precisamos analisar isto, né? Mente e coração, razão e emoção em harmonia, né? Para que realmente nós possamos agir de forma correta em todas as coisas em nossas vidas, né? E que realmente Deus nos dê graça para que cada um de nós possamos ter todas as condições espiritual, física, financeira, material, para que nós possamos agir de forma correta em todas as coisas em nossas vidas. Que 5.782, o Eterno venha dar essas bênçãos de tal forma que realmente aqueles que estão dispostos a fazer o que é certo e correto, o Eterno dê todas as condições nesses níveis espiritual, físico, financeiro e material para o fazer, né? E que o nome do nosso bom Deus seja sempre exaltado. Ok? Baruch Hashem? Vamos lá? Em frente, então. A nossa leitura de hoje, para, né, ainda dentro do foco, nessa semana toda sobre Sukkot, então a nossa leitura de hoje, ela está no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 22. No capítulo 22, nós vamos ler hoje, do verso 26 até o verso 33, né? Que está em conexão com as questões de Sukkot, ok? Então, com os comentários de Rashi, assim nos fala então esse trecho. Deus falou a Moisés dizendo: um boi, carneiro ou cabra, quando nascer, ficará sob os cuidados de sua mãe por 7 dias. Somente a partir do 8º dia de vida será aceito por sacrifício, como oferenda de fogo a Deus. Essa regra não se aplica a animais nascidos de parto cesáreo. No que diz respeito à fêmea do boi, isto é, a vaca, ou a fêmea do carneiro, ou seja, a cabra, não abatereis a ela e o seu filhote no mesmo dia, independente de abater-se primeiro a mãe ou o filhote. Isso se aplica, esteja ou não um dos animais sendo abatido como sacrifício. Aprendeste que a oferenda de agradecimento deve ser comida durante o dia em que é ofertada, ou à noite seguinte. Além disso, quando abaterdes oferenda festiva de agradecimento a Deus, vós a abatereis de modo que obtenha o favor de Deus para vós. Isto é, com a intenção de que seja comida no mesmo dia ou na noite seguinte. Não a abatereis com a intenção de deixar sobrar dela até amanhã. Lembrai que eu, que vos ordeno isso, sou eu, Deus, portanto, levai a sério as minhas instruções. Guardareis meus mandamentos, estudando-os minuciosamente, e então os cumprireis. Eu sou Deus, e seguramente vos recompensarei
por por obedecerdes a minha vontade. Não profanareis meu santo nome, isto é, não me rebaixareis aos olhos de outros israelitas, consentindo em desobedecer a meus mandamentos, mesmo sob pena de morte. Se julgar apropriado, eu vos livrarei milagrosamente do martírio, e com certeza isso aumentará o apreço por mim ainda mais do que vossa disposição para morrer em vez de transgredir minha vontade. Porém, não deveis oferecer a própria vida como tal expectativa, pois isso poria em dúvida a sinceridade de vossa devoção. Oferecei a própria vida sem esperar salvação, para que eu de fato vos salve milagrosamente, se julgar apropriado, e com isso seja santificado aos olhos dos que ouvirem. Essa ordem vos será compulsória se estiverdes entre outros israelitas, isto é, na presença de 10 homens judeus adultos. Não se fordes ameaçados dessa forma reservadamente. Eu sou Deus, que vos santifica para serdes meu povo a todo custo, que vos tirou do Egito para me aceitardes como vosso Deus incondicionalmente, mesmo que para isso tenhais de sacrificar a própria vida. Eu sou Deus e seguramente vos punirei se não cumprirdes esses meus mandamentos. Amém. Então, essa faz parte também da leitura desses dias de Sucote, né? E lembrando que Sucote tem para nós uma mensagem aí, no sentido de mostrar para nós que a nossa vida ela é muito frágil e justamente não temos como depositar 100%, né, vamos assim dizer, de confiança de que eu posso proteger a mim mesmo e não dependo de nada e de ninguém, né? Então, por isso, Sucote vem trazer para nós a mensagem da fragilidade da vida. Por isso que a sucá, a tenda, né, que ela é feita, então a orientação, né, dos nossos sábios é que seja feito, né, uma sucá, né, no sentido de ser ela de forma, né, rústica e também ao mesmo tempo de forma frágil. Por isso o teto da sucá ela é a base de folhagem, né, e precisa haver certos espaços para que quem está debaixo da sucá possa olhar através dos espaços para poder ver o céu, tanto de dia como de noite, né? Então, isso daí mostra essa realidade, né? E assim, né, os nossos sábios dizem que, de fato, né, se houver um frio muito intenso ou chuva, né, então as pessoas elas estão liberadas, né, para não permanecerem na sucá, mas precisa procurar fazer a maior parte das preces lá debaixo da sucá, né? Então são coisas a serem observadas também nesses 7 dias de Sucote, né? Habitareis nas vossas tendas. Então, uma das coisas que nós temos aí, né, para essa grande festividade, e uma ordenança, literalmente falando, para o povo judeu, né? Lembrando que o Benei Noach não há ordenança, ok? Então, aquilo que podemos fazer, né, é feito, vamos dizer assim, de uma forma mais tranquila, né? Então, fazemos a nossa sucá, a nossa tenda, né, fora da casa, né, que tem a conexão direto com o céu, dentro desse estilo aí, né, uma tenda, uma sucá rústica, né, as 4 paredes, né, os 4 lados da tenda podem ser parcialmente tampadas, e se houver isso, então uma parte precisa estar totalmente aberta, né? Nesse sentido aí, como se fosse uma porta, né? Fecha até uma certa parte, como se fosse uma portinha, né?
de uma entrada de uma casa, né? Então fecha-se os 3 lados e meio, vamos assim dizer, e um espaço ali que fica como se fosse uma porta, né, de entrada e saída. E tem aquelas mais rústicas ainda, que aos 4 lados ficam abertas, por exemplo, né? As pessoas ali fazem as suas preces, refeições, né? Passa o maior tempo possível na sucá, na tenda, ok? Então, essa daí é uma das coisas para justamente nós estarmos aí nessa conexão sobre a questão de fragilidade da vida, o quanto que nós dependemos de Deus. E nesse aspecto aí fica aquele detalhe, né? Eu não posso me garantir. E como vou garantir a outros? Então, a nossa vida, ela precisa, ela depende e não pode ficar à revelia sem os cuidados de Deus. Então, por isso, né, um dos grandes aprendizados é exatamente isso, dependência total e irrestrita do Criador, né? Também tem nessa festividade aí as chamadas 4 espécies, né? Onde temos aí o etrog, que é uma cidra, o lulave, folhas de palmeira, a radassim, as murtas, e aravote, os salgueiros, né? Muitas vezes conhecida como chorão, né? É um preceito bastante significativo e simboliza a unidade e a harmonia. Quando são recitadas as bênçãos sobre elas, é costume sacudi-la aos 4 ventos e também para cima e para baixo. Aí se completa então 6 movimentos que se faz. 4 movimentos em direção ao sentido dos 4 ventos, né? Norte, sul, leste e oeste. E para cima e para baixo no sentido de mais 2 movimentos, completando então 6 movimentos nesse aspecto. A tradicional prece de Roshaná, ó salve, que é recitada em cada um dos dias de Sukkot, né, exceto no Shabat, é acompanhada por uma sequência de movimentos com as 4 espécies ao redor da Bimá, a mesa onde é colocada a Torá para sua leitura na sinagoga. É uma visão bela e impressionante. Podemos ter uma ideia sobre como era antigamente, com milhares e milhares de peregrinos judeus, marchando em direção a Jerusalém, para o Beit HaMikdash, o templo sagrado, com os seus lulavim, né, nas mãos, né? Então eram essas espécies nas suas mãos, né, odulando com a brisa. A essência da mitzvah de lulav é segurar as 4 espécies juntas na mão, né? Então o etrog se segura numa mão, o lulav, o radassim e o aravote em outra mão, e no momento em que o judeu vai fazer a bênção, né, do lulav, junta as 2 partes, né, e então faz a bênção aí. Então esses 6 movimentos, né, é balançar o lulav em direção aos 4 pontos cardeais e também para cima e para baixo, sendo que cada suave chacoalhar do lulav é constituído de 3 movimentos. O Talmud explica o significado desses movimentos. São movidos para frente e para trás, para aquele a quem pertencem as 4 direções, o Criador. Para cima e para baixo, para aquele de quem são os céus e a terra. Isso significa que as 4 espécies são uma alusão a Deus ter criado toda a existência e que não há nada além dele, né? Então também no aprendizado que temos aqui em Sukkot, com a questão do lulav, é exatamente esse, né? Que toda a existência que foi criada, não há nada além do eterno. Ou seja, por isso que Deus é tudo, tudo é Deus, né? Então, fora de Deus, nada existe, nada há. Também o Talmud afirma que
balançando para frente e para trás, para evitar ventos prejudiciais, e para cima e para baixo, a fim de evitar orvalhos nocivos, pois Sucote é a época do julgamento da água da chuva, né? Então, nesse período aqui, em Eretz Israel, nós entramos no período de outono e inverno. Então é um período realmente de intensas chuvas e intensos ventos. Então é esse momento propício realmente para o povo israelita fazer essas preces para que o Eterno não permita que as chuvas elas venham provocar estragos, né? E também o orvalho, né, não venha trazer aí, né, a geada, o gelo, e com isso vem trazer danos aos produtos da terra, né? Então, Sucote é a época do julgamento da água da chuva para todo o ano, né? Então, segundo os nossos sábios, nesse período de Sucote, né, é o período de julgamento da água da chuva. Se a chuva vai vir numa boa, como bonança, né, tranquila, ou se vai ser uma chuva pesada que poderá provocar realmente danos. E as preces são exatamente nesse sentido, que não venha provocar danos. Bem como também, não somente a chuva, assim como também o orvalho, não venha provocar danos, e nem os ventos venham provocar danos. É um período realmente que se pede a Deus misericórdia para todo o ano, com referência a esses detalhes, né? Chuva, orvalho e ventos. As 4 espécies dão uma expressão simbólica para as preces pela bênção da água. Ao balançar as 4 espécies em todas as 6 direções, simbolicamente falamos a quem sustenta o mundo inteiro, dizendo: da mesma forma que estas 4 espécies não podem existir sem água, assim o mundo não existe sem água. E quando o Senhor nos der água, não deixa que o vento ou o orvalho estraguem sua bênção, né? Então essa daqui é uma bênção que você pode fazer, você pode dizer nesses dias de Sucote, né? Não existe nenhuma palavra aí falando sobre tu nos ordenaste, então você pode o fazer, o Benei Noach pode fazer, né? Lembrando sempre que toda prece em que está inserido, né, tu nos ordenaste, ou tu me ordenaste, ela está falando estritamente para com o povo israelita, ok? Então, né, a palavra de prece, de bênção ao Eterno é exatamente essa nesses dias, né? Da mesma forma que estas 4 espécies não podem existir sem a água, assim o mundo não existe sem água. E quando o Senhor nos der água, não deixe que vento orvalho, né, estraguem sua bênção, né? Então, as 4 espécies, né, elas têm toda essa simbologia, esses significados, e é exatamente para que nós possamos aí estarmos na dependência completa de Deus. Abrindo um parênteses, né, para essa situação, vimos aí, né, o porquê, né, vamos assim dizer, que o nosso Rosh Hashanah caiu exatamente no dia 7 de setembro, um momento muito crítico que a nossa nação, especificamente falando, Brasil, está atravessando, né, estava atravessando naqueles dias, onde poderia ocorrer muitas coisas negativas, até mesmo, né, o perigo de uma guerra até civil poderia ter acontecido aqui. Graças a Deus não aconteceu, porque certamente as preces de nós, né, o Benei Noach, em todo o Brasil, como nós vimos aí, né, as nossas lives de Yom Kippur, por exemplo, alcançaram dos 27 estados da federação, nós alcançamos 25 estados, né? Então, sabemos que aonde, em cada estado que tem aí um ou mais Benei Noach, né, as preces, as nossas preces, Deus, o Pai das Misericórdias, ouviu e nos deu aí realmente um Rosh Hashanah maravilhoso e também uma resposta de pacificação para o nosso país aí, né? Os embates continuam, vamos continuar também no nosso embate.
as nossas preces diárias. E aqui no caso específico de Sukkot, o nosso país está enfrentando a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O calor e a seca que o nosso país está passando é o pior dos últimos 91 anos. Inclusive, alguns especialistas dizendo que poderá haver racionamento de água e blackouts de energia elétrica, né? Então, é importante as nossas preces, amado, né? Como nos fala aqui sobre a questão da água, né? Ou das águas e do orvalho. Vamos intensificar as nossas preces em favor do nosso país e do nosso povo, para que realmente o Eterno envie boas e maravilhosas chuvas, que não sejam destrutivas às suas águas, mas sejam chuvas preciosas que venham molhar a terra, fertilizar a terra e fazer produzir o alimento para o ser humano. Segundo as estatísticas, né, dentro do campo de alimentação, o Brasil é atualmente o esteio alimentício para não somente o Brasil, mas para o mundo inteiro. Só o Brasil, nós temos mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. No mundo. E só o Brasil alimenta em torno de 1 bilhão de pessoas nesse mundo aqui. Então vejo bem a importância que o nosso país tem na questão do sistema alimentício, certo? Não é à toa que muitos ou alguns governantes ditadores de países comunistas querem dominar o nosso país. Porque se dominar o nosso país, eles dominam o mundo inteiro. Quando nós ouvimos realmente, né, o nosso presidente falando que o Brasil é o país do futuro, é uma realidade, falando dentro dessa questão geopolítica. Por quê? Porque não existe nenhum país do mundo comparado ao Brasil. Certo? Comparado ao Brasil. O Brasil, aonde planta, dá. Certo? Aonde planta, dá. Ainda mais o nosso país em união com o Estado de Israel, isso é bênção. Por quê? Porque é a bênção que é a promessa que Deus fez com Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Brasil, enquanto mantiver a sua aliança com Israel, né, bendizendo a Israel, abençoando Israel, o Brasil tem tudo de fato para dar certo, né? E nós, Bnei Noach, né, temos uma grande responsabilidade para com o nosso povo aqui, as nossas preces, os nossos governantes, né? As nossas preces é de fundamental importância. Por quê? Porque Deus ele não tem prazer na morte do perverso, do iníquo. Isso nós falamos sobre Yom Kippur, o dia do perdão. O desejo do Eterno é que o perverso abandone a sua perversidade, que a pessoa má abandone a sua maldade e com verdadeiro e genuíno arrependimento venha convergir para Deus, o único Deus e Salvador, o único Criador. Esse é o desejo de Deus, porque afinal de contas todo ser humano ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus não tem nenhuma alegria com a morte do perverso, do iníquo. Antes o desejo dele é que toda pessoa má, todo perverso, venha com genuíno e verdadeiro arrependimento, abandonar o seu caminho de maldade e convergir para Deus, para ajudar a transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, né? Então, amados, é importante as nossas preces, né? Assim como nós temos a certeza que Deus ouviu as nossas preces nesse 7 de setembro, né? Ele também ouvirá as nossas preces durante Sukkot e nos dará realmente um ano das águas muito bem abençoado, né? Nós temos aí, infelizmente,
várias partes do nosso país que estão padecendo de seca, né? E nós precisamos realmente estarmos clamando as misericórdias do nosso Deus para esse ano das águas. Sucote é o julgamento das águas, né? Vamos pedir a Deus para que o seu julgamento das águas seja um julgamento bom, seja suave, seja muito bem temperado, né? E tenhamos aí um ano muito fértil, com boas e maravilhosas chuvas, né? Que molhem a terra, venha irrigar a terra e fazer a terra produzir o seu fruto para alimentar não somente os brasileiros, mas alimentar esses mais de 1 bilhão de pessoas que estão aí, né? Então, por isso, vamos elevar as nossas preces pelo nosso país, pelo nosso povo e pelas nações, ok? Da mesma forma que estas 4 espécies não podem existir sem a água, assim o mundo não existe sem água. Então essa é uma das mensagens que nós temos aí das 4 espécies de Sucote. O etrog, que é uma cidra, o lulave, a folha da palmeira, a radassim, que são as murtas, o aravote, que são os salgueiros, elas não existem sem água. Se não houver água, elas morrem. Então, assim também, o mundo não existe sem água. Nós estamos vendo aí, né, pelos meios de comunicação, vários países, né, da Europa, do leste europeu, que estão aí, né, padecendo terrivelmente com tempestades, as coisas realmente assim pelas águas, né, a gente vê como é terrível essas tempestades que estão acontecendo por aí afora, né? Então por isso vamos rogar ao nosso Deus, né, para nos dar água e que seja uma água mansa, tranquila, bem como também que o vento e o orvalho sejam tranquilos, mansos, sem trazer destruição à nossa terra. Então, essa é uma das mensagens que nós temos aí com referência às 4 espécies, ok? Nesse sentido, amados, nós, durante esses 7 dias, então, para nós, Bnei Noa, o que é importante para nós, né? É o nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Deu a direção, a orientação de que podemos fazer a nossa sucá, a nossa tenda, né? Dentro desse mínimo padrão, né? Vamos assim dizer, porque o judeu propriamente dito tem restrições bem restritivas, vamos assim dizer, para fazer a sucá, né? Então, de forma simples, a nossa sucá, ela precisa ter os seus 4 lados, o seu teto, folhagens, né, em que quem está debaixo da sucá possa ver o céu, tanto de dia como de noite, né? Se você fechar as laterais da sucá, pelo menos uma parte, né, ela precisa ter como uma porta aberta, né, o lugar de entrar e sair. E durante esses dias, estarmos o maior tempo possível dentro da sucá, né? Esse período lá no Oriente Médio é um período de outono e inverno, né? Então há questões de frio, chuva, que podem acontecer a qualquer momento. Para o nosso hemisfério aqui, nós temos o contrário, né? Nós temos um intenso calor, né? O ano passado, nós mostramos aqui para os amados, né, as velas dentro da sucá, elas derreteram, né? Elas derreteram dentro da sucá, pelo intenso calor que nós tivemos o ano passado, né? E agora nós entramos aí segundo o pessoal do clima, né? O pior calor, pior seca dos últimos 91 anos, então, meu Deus do céu, não é fácil não. Mas o desafio é real. Olha lá, Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, está dizendo que lá está 42 graus, misericórdia, 42 graus, né? Esses dias atrás o pessoal do sul, né,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ó, aqui está 1 grau, aqui está 2 graus. Agora nós temos outro lado da moeda aí, ó. Tocantins, 42 graus. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, dizendo que está 36 graus. E aí, Edna, você viu aí quantos graus está aqui no nosso pedaço aqui? Dá uma olhada aí. Né? Então, né, não é fácil não, né? Denis Carlos Caldas, sua kippah está na sua testa. Qual que é a pergunta, Denis? Qual a sua cidade? Sobre a kippah? Ok? A Malu, do Distrito Federal, também diz que lá está muito quente. Você viu quantos graus, Edna? Então, o calor parece que está meio geral, né? Então é difícil mesmo. Então está muito calor, né? Mas o desafio é uma realidade, né? A maior parte do tempo estarmos na Sukkah, né? A partir de hoje à noite, as preces da noite faremos lá na Sukkah, né? Amanhã de manhã, as preces da manhã lá na Sukkah, né? E amanhã à tarde, né? À tarde com a Torá, nós vamos procurar fazer lá da Sukkah. O ano passado nós começamos a fazer e devido ao intenso calor, o celular não aguentou. Ele entrou em pane e desligou, né? Então nós vamos ver aí, né? Se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente volta para cá pro, entre aspas, né? O estúdio, né? Natural nosso aqui, tá bom? Então, amados, vamos aí, né? Ao partir do pôr do sol, estarmos aí conectados com essa questão de Sukkot, e durante todos esses dias nós estaremos trazendo a tarde com a Torá, realmente sempre meditações, reflexões sobre a questão de Sukkot. Vamos lendo aqui os textos bíblicos, bem como também da Torá, e vamos trazendo aqui o que os sábios vão nos ensinando a respeito de Sukkot. Lembrando sempre que tem aquela questão, né? O que é específico para judeus e aquilo que é para os Benei Noa, né? Então, nós temos aí, por exemplo, na questão da Sukkah, né? Então tem sobre a questão de habitar a Sukkah, né? Então tem uma bênção, né, que todo judeu faz, o Benei Noa não precisa fazer. Então o povo israelita faz a seguinte bênção: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav veitzvanu leishev ba-Sukkah. Ou seja, bendito és tu, ó eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste habitar a Sukkah, né? Então, onde tem, né, toda a prece judaica, onde tem a expressão veitzvanu, né, nos ordenaste, né? Então ela é explicitamente para o judeu, ok? E dessa forma aí, então nós vamos aí fazendo o aprendizado do dia a dia desses dias de Sukkah, de Sukkot, melhor dizendo, ok? Então amanhã nós temos um novo encontro às 14 horas, se Deus quiser, lá dentro da Sukkah, ok? Shalom, shalom, até amanhã.